Acordei hoje ainda com a lembrança da noite anterior, como se a cena tivesse ficado presa no fundo dos meus olhos. Mesmo depois de horas dormindo, estava sentado na cozinha às 10 da noite, sozinho, com aquela luz amarelada que só iluminava metade da mesa, deixando a outra parte mergulhada numa sombra que sempre me pareceu meio melancólica. O silêncio da casa era tão grande que eu escutava o barulho da minha respiração, um som um pouco mais pesado do que o comum. E ali, bem no centro do meu corpo, o peso no estômago pulsava como se eu carregasse uma pedra quente, difícil de mover, difícil de ignorar. Tenho 68 anos, e às vezes esqueço que meu corpo não responde mais como antes. Há dias em que sinto que ainda tenho 40, cheio de energia para reorganizar as prateleiras da cozinha, varrer o quintal, caminhar até a feira, e há dias em que um simples movimento mais brusco me lembra que o tempo anda firme, sem pedir licença. O cheiro dos alimentos que eu belisco à noite, queijo, pão, doce, fritura, o que estiver dando sopa na geladeira, sempre me trouxe um conforto imediato, quase infantil, como se fosse uma manta quente jogada sobre meus ombros. Mas também traz um incômodo silencioso que corre pelo peito, pela nuca, pelas têmporas, como uma lembrança insistente de que algo ali não está certo. Sou Ernesto, aposentado, viúvo há 7 anos, e sempre gostei desse ritual de comer algo antes de dormir. Talvez porque, quando a casa ficou vazia depois que minha esposa se foi, a comida passou a me fazer companhia de um jeito estranho. Não era fome, não era necessidade. Era solidão disfarçada de lanche. Eu sei disso hoje, naquela época, não percebia. Cresci ouvindo da minha mãe que comida calma, que um prato cheio resolve qualquer mau humor. A família inteira tinha essa mania de colocar a panela no fogo antes mesmo de perguntar se estava tudo bem. Por isso, minhas noites quase sempre terminavam com um prato improvisado, uma mistura que às vezes fazia sentido, às vezes era pura vontade de sentir algo no paladar para abafar o que eu sentia no peito. Só que ultimamente, essas minhas invenções noturnas começaram a cobrar um preço. Primeiro veio a pressão leve na nuca, um aperto que me fazia esfregar o lugar com a palma da mão como quem tenta afugentar um pensamento ruim. Depois, a tontura rápida, aquela que parece que o chão dá uma afundada e volta ao normal antes que você consiga entender o que houve. Não durava nem 5 segundos, mas o suficiente para eu parar, respirar fundo e ficar atento ao próprio corpo, tentando decifrar o que estava acontecendo. Minha filha vivia dizendo que eu exagerava, que era ansiedade, que era a idade falando alto, mas eu mesmo já não sabia onde estava o limite entre coisa da cabeça e sinal de alerta. O incidente que mudou tudo aconteceu há 3 semanas. Eu estava na sala, pronto para assistir televisão depois de um lanche especialmente pesado, queijo bem salgado, um pedaço generoso de linguiça, pão quente passado na frigideira e até um resto de doce que eu tinha esquecido no pote. Sentei na poltrona, peguei o controle remoto, ajeitei os óculos no rosto. Tudo parecia normal. Mas, quando eu me levantei para pegar um copo d'água, senti uma fisgada forte do lado esquerdo da cabeça. Não era dor de cabeça comum, era algo que me pegou como um aviso urgente. Minhas mãos começaram a suar, minhas pernas tremeram, e o coração acelerou como se tivesse sido empurrado a correr sem aviso. Por um instante, achei que ia cair ali mesmo. O medo do AVC me atravessou como um raio. Foi rápido, gelado, direto. Eu sempre ouvi histórias, sempre vi reportagens, sempre pensei comigo não, mas naquele momento, com a sala girando devagar ao meu redor, eu não tinha certeza de mais nada. Apoiei a mão na parede, respirei fundo e fiquei parado até a tontura passar. Demorou pouco, mas a sensação ficou no corpo como uma marca. Na manhã seguinte, ainda meio abalado, decidi procurar o médico. Fui andando devagar até o ponto de ônibus, sentindo o vento frio da manhã bater no rosto, aquele vento que sempre me lembra que a cidade acorda bem antes de mim. O consultório estava silencioso, com o cheiro típico de álcool, papel novo e um pouco de desinfetante. Ao entrar, ouvi o barulho do relógio da recepção fazendo um tic-tac firme, como se marcasse o tempo exato que eu vinha ignorando na minha própria rotina. Quando finalmente sentei diante do médico, ele me olhou por cima dos óculos com uma expressão que misturava calma e preocupação. Ele folheou meus exames antigos, ouviu minha descrição dos sintomas, e balançou a cabeça devagar. Ernesto, esses alimentos à noite são perigosos para você,
disse ele, apontando para a lista de hábitos que eu mesmo tinha descrito sem perceber o quão absurda parecia. Sódio demais, gordura demais, açúcar demais. Tudo no pior horário possível. Ele explicou, com a paciência de quem sabe que está segurando o destino de alguém nas palavras, que na minha idade a pressão tende a oscilar mais, que os vasos sanguíneos ficam mais rígidos com o tempo, que a digestão fica mais lenta, que o corpo demora mais para regular o que você coloca dentro dele. Falou também de 5 tipos de alimentos que eu costumava comer justamente à noite e que podiam disparar picos silenciosos de pressão, mexer com meu sono, forçar meu coração a trabalhar mais. Eu me encolhi na cadeira enquanto ouvia, como se estivesse sendo flagrado fazendo algo proibido. Senti vergonha. Não aquela vergonha de cometer um erro bobo, mas a vergonha mais profunda, a de perceber que eu mesmo estava apertando os botões que poderiam me levar a algo que eu temia tanto. Sempre fui teimoso, isso ninguém nunca negou, e sempre repeti que um lanchinho não mata ninguém. Mas, sentado ali, vendo o médico explicar com tanta clareza o que podia acontecer com alguém como eu, percebi que meu apego àquele hábito podia, sim, me levar a consequências que eu não queria nem imaginar. Eu não queria ser um fardo para meus filhos. Não queria perder minha autonomia por causa de escolhas bobas, feitas na hora errada, pelo motivo errado. Quando saí do consultório, o médico me acompanhou até a porta e disse algo que ficou ecoando dentro de mim o resto do dia. Não é sobre proibir, é sobre proteger você hoje para você viver melhor amanhã. E, pela primeira vez em muito tempo, senti uma esperança real. Uma sensação de que, mesmo aos 68 anos, eu ainda podia recuperar o controle, ainda podia evitar o que mais me assustava. E foi nesse momento, de volta à calçada quente do fim da manhã, que percebi que precisava mudar. Não uma mudança brusca, radical, mas uma mudança honesta, daquelas que você sente no corpo e na alma. Uma mudança que começa pequena, mas que planta uma semente de responsabilidade dentro da gente. Voltei para casa caminhando devagar, como se cada passo fosse parte de uma conversa que eu precisava ter comigo mesmo. O sol já estava mais alto quando cheguei na minha rua, iluminando a fachada descascada das casas, o portão da vizinha rangendo do mesmo jeito de sempre, os cachorros latindo como se anunciassem que eu tinha voltado, ainda inteiro, ainda ali. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. Era como se eu carregasse 2 versões de mim mesmas nos ombros, o Ernesto teimoso que dizia depois eu vejo isso e o Ernesto que, pela primeira vez, tinha sentido medo de verdade. Abri o portão com cuidado, ouvindo aquele estalo familiar, e entrei. A casa estava silenciosa como sempre. Aquela mistura de cheiro de madeira antiga com café do dia anterior me recebeu como uma velha amiga. Larguei as chaves em cima da mesa e fui até a cozinha. Quando abri a geladeira, senti o ar frio bater no rosto. Olhei para dentro como se observasse um armário de lembranças, a linguiça que comprei na promoção, o queijo que costumo fatiar antes de dormir, o doce que eu dizia ser só uma pontinha, a manteiga salgada que escorre pelo pão quente me dá aquela sensação tão boa e tão traiçoeira. Fechei a porta devagar. Foi a primeira vez, em muitos anos, que a geladeira ficou para trás sem eu pegar nada. Fui até a sala e sentei na poltrona onde o incidente tinha acontecido. Passei a mão no braço do estofado, ainda com aquela lembrança da fisgada, daquela sensação de que algo ruim podia acontecer comigo a qualquer momento. Respirar ali me trouxe uma mistura de medo e gratidão. Medo do que poderia ter sido, gratidão pelo que não foi. Minha filha, a Teresa, me ligou justo naquele momento. Ela sempre me liga no meio da manhã, desde que percebeu que eu andava meio desligado. Pai, tá tudo bem? Ela perguntou. Eu quase disse tá sim, daquele jeito automático, mas parei. Senti a necessidade de ser honesto, primeiro comigo, depois com ela. Digamos que tô pensando na vida, respondi. Ela soltou um riso curto, meio preocupado. Você sempre fala isso quando aconteceu alguma coisa. Contei o que tinha acontecido. Não com drama, mas com sinceridade. Ela ficou em silêncio alguns segundos que pareceram longos demais. Pai, isso é sério. E o médico? O que ele disse? Expliquei tudo. Os alimentos, o horário, o risco, as mudanças. Falei do medo. Da vergonha.
Ela respirou fundo, e pela primeira vez senti que minha teimosia também tinha peso no coração dela. Pai, eu não quero te perder. Não quero ver o senhor sofrer por causa de comida. Você não precisa mudar tudo sozinho. Eu posso te ajudar. Aquele "eu posso te ajudar" ficou ecoando dentro de mim como um abraço. Um abraço que eu não pedi, mas que precisava muito mais do que imaginava. Depois que desligamos, decidi que precisava entender melhor o que eu realmente tinha feito comigo nos últimos anos. Sentei à mesa com um caderno velho que encontrei na gaveta da cozinha, um caderno que minha esposa usava para anotar receitas. A letra dela estava ali, pequena e redonda, ainda viva. Passei os dedos pelas páginas com um cuidado quase cerimonioso. O cheiro do papel antigo me trouxe uma lembrança tão nítida dela mexendo nas panelas que por pouco não chorei. Peguei uma caneta azul e escrevi na primeira página vazia: o que eu como à noite. Listei tudo, sem poupar detalhes. Mascarpone que eu descobri há pouco tempo, fatias de presunto gorduroso, pão com manteiga, biscoitos recheados, até aquela sardinha enlatada que eu abri achando que estava fazendo algo mais saudável. A lista cresceu tanto que, quando terminei, eu mesmo fiquei assustado. Foi estranho olhar para tudo aquilo no papel. Não como comida, mas como escolhas. Escolhas repetidas, mecânicas, quase automáticas. Escolhas que eu usava para preencher o vazio que a noite trazia, especialmente desde que perdi minha esposa. Talvez eu estivesse tentando preencher um lugar que não tinha mais como ser preenchido. Fechei o caderno e fiquei olhando para a parede da cozinha, onde ainda está pendurado um relógio antigo que sempre atrasa 2 ou 3 minutos. Fiquei ouvindo aquele tic-tac lento, como se ele estivesse marcando o ritmo exato da minha vida nos últimos anos. Lento, desatento, atrasado. Naquele dia, pela primeira vez, preparei um almoço mais leve. Cozinhei arroz integral, que confesso que nunca foi meu favorito, e fritei um ovo com pouco óleo. Cortei algumas fatias de tomate e coloquei um fio de azeite. Parecia uma refeição de quem estava tentando se redescobrir. E, de fato, era. Enquanto comia, pensei no que o médico tinha dito. Ele explicou, com calma, que na minha idade a pressão pode subir sem aviso, especialmente à noite. Disse que alimentos com muito sódio fazem o corpo reter líquido, que isso força o coração a trabalhar mais, que a circulação responde de forma mais lenta. Falou do açúcar capaz de bagunçar o sono, da gordura que pesa como chumbo no estômago, da digestão que vira um trabalho extra para um corpo que já passou o dia inteiro funcionando em marcha mais lenta. Eu lembrava de tudo como se tivesse gravado cada palavra. Não é sobre proibir, Ernesto, ele disse. É sobre proteger você hoje para você viver melhor amanhã. Terminei o almoço e senti um cansaço leve, mas não aquele cansaço ruim. Era como se o corpo tivesse percebido que alguma coisa estava diferente. Passei o resto da tarde mexendo nas plantas do quintal, outra herança da minha esposa. Ela cuidava de flores, eu cuidava de temperos. Hoje, cuido de tudo. Tirei alguns galhos secos, reguei o manjericão, ajeitei a terra ao redor das roseiras que ela amava tanto. À noite, quando o relógio marcou 9h30, eu senti aquela velha vontade de beliscar alguma coisa. Meu corpo quase caminhou sozinho até a cozinha, como se fosse guiado por anos de costume. Mas parei na porta. Respirei fundo. Entrei, mas dessa vez abri a geladeira com outro olhar. Peguei uma maçã. Só isso. Lavei a fruta na pia, sentindo a água fria escorrer pelos meus dedos, e mordi devagar, como quem testa um novo caminho. Sentei à mesa com a luz amarela iluminando metade da superfície, a mesma cena da noite anterior, mas com um significado completamente diferente. E, pela primeira vez em muitos anos, senti que estava fazendo algo por mim, não contra mim. Terminei a maçã e fui dormir. O sono demorou um pouco a chegar, mas quando veio, foi tranquilo, sem aquela pressão na nuca, sem aquela palpitação estranha. Dormi como há muito tempo não dormia, sem medo. Na manhã seguinte, acordei com uma leve estranheza no corpo, como se algo estivesse fora do lugar. Não era dor, não era incômodo, era diferente. Uma espécie de silêncio interno. Aquele tumulto que eu costumava sentir quando exagerava na comida à noite, a ardência no peito,
O peso no estômago, a sensação de cabeça cheia, nada disso estava lá. Levantei da cama mais devagar do que o normal, tentando entender se aquilo era real ou só impressão. Abri a janela do quarto e deixei o vento entrar, trazendo o cheiro de pão quente da padaria da esquina e o barulho distante de uma moto passando devagar na rua ainda meio vazia. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver e preparei um café fraco, coisa que antes eu jamais faria. Sempre fui fã de café forte, daqueles que parece que levantam até defunto. Mas, depois da consulta, fiquei com a frase do médico ecoando na cabeça, à noite logo cedo, cuidado com estimulantes. Então, decidi tentar um café mais suave. Senti o aroma enchendo o ar, difuso, quente, confortável. A cozinha parecia mais leve também, como se tivesse sido rearrumada durante a madrugada por alguma força invisível. Enquanto tomava café, pensei na noite anterior. Não foi fácil resistir ao costume do lanche pesado. Houve um momento, e isso eu lembro com clareza, em que meu corpo quase me enganou. Senti o impulso de abrir o armário, pegar o pão, passar a manteiga, aquecer na frigideira. O cheiro imaginário do alimento veio tão forte à memória que tive que apertar a mesa com a mão. Mas consegui segurar a vontade. Comer a maçã foi quase simbólico. Como uma despedida do velho Ernesto e uma apresentação do novo. Depois do café, resolvi fazer algo que não tinha feito nos últimos meses, caminhar até a praça do bairro. A praça não é grande, mas sempre teve seu charme. Tem umas árvores enormes que fazem sombra boa, bancos antigos de ferro, uma fonte que raramente funciona, mas que ainda assim dá um toque de beleza ao lugar. Saí de casa devagar, com passos firmes, sentindo o chão ainda úmido da noite anterior. A luz da manhã filtrava entre as folhas, formando desenhos no asfalto. Enquanto caminhava, percebi como meu corpo reagia. As pernas pareciam menos pesadas, a respiração mais ritmada, sem aquela sensação de aperto. Eu não percebia o quanto estava me sabotando até começar a fazer diferente. É curioso como a gente naturaliza o próprio sofrimento quando ele acontece todos os dias. Quando cheguei na praça, me sentei em um dos bancos e fiquei observando as pessoas. Um senhor passeando com o cachorro. Duas senhoras caminhando e conversando sobre novela. Uma mãe empurrando um carrinho de bebê e cantarolando uma música baixa. Senti uma paz que eu não sentia havia muito tempo. Senti também uma saudade da minha esposa, aquela saudade que chega sem pedir licença e se instala no peito como visita antiga. Ela adorava aquela praça. Às vezes levava um livro e ficava sentada ali, enquanto eu comprava pastel na barraca da esquina. Voltei para casa mais animado, com a sensação de que dava para continuar no caminho certo. Decidi organizar a despensa. Abri os armários e tirei tudo o que estava lá dentro. Pacotes de salgadinhos, biscoitos com sódio demais, latas de conservas carregadas de sal, doces que eu comprava para visitas, mas que acabavam sendo devorados por mim mesmo. Fui montando duas pilhas, a dos alimentos que eu precisava evitar e a dos alimentos que podia consumir com mais tranquilidade. Enquanto fazia isso, fui lembrando do que o médico tinha dito: Ernesto, o problema não é comer. O problema é o horário, a quantidade e o tipo. Seu corpo já não metaboliza como antes. À noite, ele quer descansar. Quando você coloca nele sal, gordura e açúcar demais, força o sistema inteiro a trabalhar quando deveria estar desligando. As palavras voltavam tão vivas que parecia que o médico estava ali do meu lado. Depois de arrumar tudo, fiz uma lista nova de compras. Dessa vez, com calma. Frutas, iogurte natural, pão integral, castanhas sem sal, aveia, legumes. Escrevi cada item como se estivesse traçando um novo destino. Lembrei do caderno com a letra da minha esposa. Peguei-o de novo e coloquei a lista de compras dentro dele, como se estivesse pedindo a ela que me acompanhasse nessa mudança. À tarde, a Teresa apareceu de surpresa. Ela tem essa mania. Bate na porta 2 vezes, abre antes de eu responder e entra sorrindo com aquele jeito apressado de quem está sempre resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Pai, trouxe umas coisas para você, disse ela, colocando uma sacola em cima da mesa. Dentro, havia chás, 2 frutas diferentes, bolachas integrais sem açúcar e um pote de creme de ricota.
Ela me olhou com aquele sorriso orgulhoso, mas ao mesmo tempo meio desconfiado. O senhor consegue fazer as trocas? Ela perguntou. Consegui ontem, respondi. E hoje de manhã também. Ela abriu um sorriso grande, desses que iluminam o rosto inteiro. Eu sabia que o senhor conseguia. Sentamos na sala, e contei sobre a caminhada, sobre a praça, sobre o caderno. Ela ouviu tudo com atenção, mexendo no próprio cabelo como fazia desde criança. Mas, em certo momento, olhou para mim com um olhar que eu não via há anos, um olhar de cuidado profundo. Pai, eu sei que o senhor sente falta dela. Eu também sinto. Mas o senhor não pode se castigar com essas coisas. Não precisa ocupar o vazio com comida. Engoli seco. Não porque eu discordasse, mas porque ouvir aquilo da própria filha era um espelho. Ficamos um tempo em silêncio, até que ela levantou para ir embora. Antes de sair, me deu um beijo na testa e disse, cuida do senhor, tá? Depois que ela foi embora, fiquei sozinho na sala, mas não me senti tão sozinho como antes. Era curioso, parecia que, ao ajeitar minha alimentação, eu estava também ajeitando os espaços internos que o luto tinha deixado bagunçados. Quando a noite chegou, percebi que estava menos ansioso. O relógio marcava 9h30, pela primeira vez em muito tempo, não senti aquele impulso automático de levantar e preparar algo pesado. Apenas fui até a cozinha, cortei uma banana, coloquei um pouco de aveia por cima e comi devagar, sentado à mesa. Nenhuma parte de mim gritou por queijo, por linguiça, por pão quente. Nenhuma parte pediu açúcar. Foi como se meu corpo, finalmente, tivesse entendido o recado. E dormi bem de novo. No terceiro dia da nova rotina, percebi algo curioso logo ao acordar, meu corpo parecia mais desperto antes mesmo de eu abrir os olhos. Era como se tivesse passado a noite inteira respirando de maneira mais leve, sem aquelas interrupções que antes me faziam virar de um lado para o outro procurando posição. Senti um bem-estar estranho, quase desconfiado, como quem encontra um objeto perdido e não sabe ao certo se pode comemorar. Fiquei deitado alguns instantes, observando o teto com aquelas pequenas manchas que o tempo deixou, e pensei no quanto pequenas mudanças podem mexer com a gente. Quando finalmente me levantei, ouvi o tilintar suave dos meus próprios passos no piso frio do quarto. A casa estava silenciosa, mas não aquele silêncio pesado de quem se sente sozinho, era um silêncio acolhedor, que parecia me convidar a começar bem o dia. Fui para a cozinha, preparei uma xícara de café fraco e deixei a janela aberta para o ar entrar. O clima estava fresco, com um cheiro de chuva que não veio, mas deixou suas marcas invisíveis no ambiente. Enquanto bebia o café, pensei na minha esposa. Imaginei o que ela diria se me visse agora, fazendo esforço para cuidar da saúde, organizando a despensa, observando o corpo com mais atenção. Provavelmente faria aquela cara de quem tenta esconder o sorriso, mas não consegue. Acabei me pegando sorrindo sozinho. Depois do café, decidi ir à feira. Acordei com vontade de ver gente, de me misturar ao movimento. A feira sempre foi um lugar especial para mim. Desde jovem, eu acompanhava meu pai para comprar frutas e verduras no sábado de manhã. Ele era um homem simples, mas tinha uma habilidade impressionante para escolher alimentos. Apertava o tomate com cuidado, cheirava o melão, batia no abacaxi com os dedos e dizia, esse tá bom. Cresci acreditando que aquele conhecimento era quase um domingo. Quando cheguei à feira, senti a energia de sempre, o barulho dos feirantes gritando ofertas, o cheiro misturado de frutas frescas, hortelã, pastel frito, peixe, café recém-passado. O sol ainda não tinha esquentado de verdade, então a luz da manhã deixava tudo com um brilho suave, quase dourado. Caminhei pelos corredores improvisados e parei em uma barraca de frutas. O vendedor, um rapaz jovem com sotaque forte do interior, abriu um sorriso assim que me viu. Bom dia, seu Ernesto. Ele disse. Hoje tem maçã fresca, do jeitinho que o senhor gosta. Achei curioso ele lembrar disso. Eu comprava ali há anos, mas não imaginava que ele prestava tanta atenção. Hoje vou levar maçã, sim, respondi. E banana também. Talvez umas peras. Enquanto ele pesava as frutas,
Conversamos sobre o clima, sobre as chuvas que não vinham, sobre o aumento no preço do tomate. Era uma conversa comum, mas me fez sentir parte do mundo de novo. Quando terminei as compras, passei pela barraca de pastel. O cheiro era tão bom que quase deu para sentir o gosto só de caminhar perto. E foi aí que percebi o tamanho da mudança que estava tentando construir. Porque, antes, eu teria parado sem pensar duas vezes. Pediria um pastel de carne com bastante vinagrete, comeria ali mesmo, lambendo os dedos, dizendo que uma vez só não faz mal. Mas, dessa vez, apenas sorri para o feirante, cumprimentei e segui adiante. Foi uma pequena vitória. Uma vitória silenciosa, mas que vibrou dentro de mim como se eu tivesse subido uma montanha. Voltei para casa carregando as sacolas com as duas mãos. O peso delas parecia um símbolo da nova fase. Um peso bom, cheio de vida, cheio de possibilidades. Assim que entrei, descarreguei tudo em cima da mesa da cozinha, lavei algumas frutas e deixei escorrendo numa peneira. O cheiro delas ocupou o ambiente inteiro. Depois do almoço, leve, como nos últimos dias, resolvi organizar outra parte da casa. Abri a gaveta do criado mudo, aquela que sempre foi uma bagunça. Tinha de tudo ali, remédios vencidos, moedas soltas, recibos antigos, chaves que eu já nem sabia de onde eram. Enquanto limpava, encontrei algumas fotografias antigas. Eu e minha esposa na praia, sorrindo como se não existisse tempo no mundo. Eu segurando nossa filha no colo quando ela tinha uns 2 anos. Nós 3 juntos, na porta de casa, num aniversário qualquer. Sentei na cama e fiquei olhando para aquelas fotos como se fossem janelas para um passado que ainda respirava dentro de mim. Percebi que, por muito tempo, eu tinha tentado preencher aquela ausência com comida. Era como se cada lanche pesado fosse uma tentativa de anestesiar a saudade. E, no fundo, eu sabia que isso não funcionava. A saudade tem um peso próprio, um ritmo próprio, uma forma própria de existir. Fechei o álbum devagar, como quem fecha uma porta sem trancar. Depois me levantei e fui até a cozinha para preparar algo que o médico tinha sugerido, um pequeno lanche da tarde para manter o corpo em movimento, sem exageros. Cortei uma pera, misturei com um pouco de iogurte natural e coloquei num pote. Sentei à mesa e comi com calma, percebendo como meu paladar estava diferente. Eu não sentia falta da gordura ou do sal, sentia falta, sim, da rotina antiga, mas não da comida. A mudança estava mais emocional do que física. No fim da tarde, decidi caminhar novamente até a praça. O céu estava começando a assumir aquele tom alaranjado que me lembra tanto os verões da minha infância. As sombras se alongavam nas calçadas, e algumas crianças brincavam de bola perto das árvores. Sentei no mesmo banco de anteontem e deixei o vento passar por mim. Respirar ali parecia mais fácil do que respirar em casa. Enquanto observava o movimento, senti alguém sentar ao meu lado. Era o seu Aloísio, um homem que mora 2 casas acima da minha. Tem uns 75 anos, caminha devagar, mas nunca perde a piada. E aí, Ernesto, fugindo de casa? Ele brincou. Sorri. Ele sempre dizia isso quando me encontrava na praça. Tô tentando cuidar da saúde, respondi. Ele ergueu as sobrancelhas, curioso. Saúde? Aconteceu alguma coisa? Contei sobre o incidente, com calma. Não queria assustá-lo, mas também não queria esconder. Ele ouviu em silêncio, com aquele jeito de quem entende a gravidade sem demonstrar desespero. Olha, meu amigo, ele disse, eu passei por algo parecido ano passado. Não foi fácil, não. Mas cuidei. Mudei umas coisas. Me senti melhor. A gente acha que é tarde, mas nunca é. A frase dele me atingiu de um jeito inesperado. Talvez porque eu tivesse pensado muitas vezes que mudanças aos 68 anos eram quase inúteis. Mas, ali, sentado ao lado de um homem mais velho que eu, ouvindo o que ele conseguiu, percebi que não era tarde. Não ainda. Voltamos juntos para casa, conversando sobre trivialidades. Quando cheguei, preparei uma janta leve, sopa de legumes. Sentei à mesa e comi devagar, agradecido por estar ali, por estar consciente, por estar fazendo escolhas melhores.
Quando o relógio marcou 10 da noite, senti o corpo pedindo descanso. E fui dormir com uma serenidade que eu não lembrava mais como era. Adormeci sem medo. No dia seguinte, acordei antes do despertador tocar. Ainda estava escuro lá fora, mas havia algo diferente na maneira como meu corpo respondia ao simples ato de abrir os olhos. Era como se eu tivesse, finalmente, encontrado uma porta interna que estava enterrada há anos e, de repente, começasse a girar com menos resistência. Fiquei um instante deitado, sem pressa, sentindo aquela sensação tranquila que veio depois de dias consecutivos dormindo bem. Era um sossego que eu nem lembrava mais que existia. Levantei devagar, sem a tontura que costumava me acompanhar nas manhãs seguintes aos meus exageros. Abri a janela do quarto e o vento frio da madrugada entrou com um cheiro leve de terra molhada, mesmo sem chuva. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes amarelos, e vi um gato atravessando devagar, como se fosse dono da vizinhança. Fui para a cozinha e preparei o café fraco, já meio acostumado com um novo sabor. O barulho da água quente caindo no filtro era quase terapêutico, preenchendo o silêncio da casa sem perturbá-lo. Peguei uma xícara e me sentei à mesa, olhando para a parede onde ainda estava pendurado o antigo calendário de paisagens que a Teresa me deu no começo do ano. A foto do mês mostrava uma estrada vazia cercada de árvores, algo que, de alguma forma, parecia combinar com o que eu estava vivendo, uma estrada longa, silenciosa, mas cheia de possibilidades. Depois que terminei o café, decidi arrumar o guarda-roupa. Não sei o que me deu vontade de fazer isso logo cedo, mas talvez fosse a sensação de querer organizar a vida aos poucos, de dentro para fora, como se cada canto da casa representasse uma parte da minha própria mente. Abri as portas e vi roupas que não usava há anos, algumas ainda com cheiro de guardado, outras com lembranças grudadas nos tecidos. Separei camisetas velhas, calças que não serviam mais, jaquetas que eu tinha deixado de usar sem motivo claro. Fiz uma pilha para doar e outra para lavar. Enquanto dobrava uma camisa xadrez que usei na festa de fim de ano do trabalho, lembrei da minha esposa me ajudando a escolher roupas. Ela sempre dizia que eu combinava mais com tons escuros, mas insistia em comprar camisas claras só para me ver mais leve, como ela dizia. Senti um aperto suave no peito, aquele tipo de saudade que não dói, mas abraça. Por volta das 9, decidi ir ao mercado comprar o que faltava da lista que eu tinha escrito no caderno. Peguei minhas sacolas reutilizáveis e segui caminhando pela rua, observando as fachadas das casas, algumas com plantas crescendo para fora dos muros, outras recém-pintadas. Passei em frente à padaria e senti o cheiro de pão fresco invadir o ar, um cheiro que, até pouco tempo atrás, seria o gatilho perfeito para eu comprar um pão francês, levar para casa e comer com manteiga derretida. Mas, dessa vez, apenas respirei fundo e segui caminhando. No mercado, peguei um carrinho pequeno e me foquei apenas no que precisava: legumes frescos, alface, iogurte natural, aveia, um peixe leve para fazer no almoço, algumas maçãs e bananas. Enquanto colocava os itens no carrinho, percebi que estava mais consciente daquilo que escolhia. Não era uma mudança forçada, mas uma mudança que começava a fazer sentido. Quando cheguei na seção de frios, olhei para o queijo amarelo, meu velho companheiro das noites solitárias. Por um segundo, senti aquela velha tentação, mas dessa vez ela passou rápido, como um pensamento fraco que já não tem força para acomodar o corpo. Passei direto, quase com orgulho. No caixa, a moça me cumprimentou com o sorriso tímido de sempre. Seu Ernesto, hoje sem o queijo, hein? Sorri, meio sem graça. Tô mudando umas coisas, respondi. Ela balançou a cabeça, aprovando. Faz bem. A gente tem que se cuidar. Voltei para casa caminhando devagar, observando a movimentação da rua que começava a ganhar vida. Crianças indo para a escola, gente abrindo comércio, uma senhora varrendo a calçada. Tudo parecia mais vivo, mais colorido, como se meus olhos estivessem enxergando com outro tipo de atenção. Quando cheguei, preparei o almoço com calma, peixe grelhado, arroz, salada. Enquanto comia, percebi que estava mais presente na refeição. Antigamente, eu comia rápido, sem prestar atenção no sabor. Hoje, cada garfada parecia uma escolha consciente. Depois do almoço, senti uma leve preguiça,
mas não aquele cansaço pesado que me fazia querer deitar na mesma hora. Resolvi fazer algo que eu vivia adiando: varrer o quintal. Peguei a vassoura, coloquei um chapéu para me proteger do sol e fui para fora. O quintal estava cheio de folhas, algumas caídas das roseiras que eu ainda mantinha por causa da minha esposa. Varri tudo devagar, ouvindo o som das cerdas passando pelo chão áspero. O ar estava quente, mas não sufocante. Enquanto varria, percebi uma coisa que me chamou a atenção: eu não estava ficando ofegante. Antes, qualquer esforço físico me deixava respirando fundo, com o peito pesado. Agora, mesmo varrendo, meu corpo parecia mais equilibrado. Quando terminei, sentei na cadeira do quintal e fiquei ali por alguns minutos, observando as plantas. A terra úmida, as folhas agitadas pelo vento, o sol filtrado pelas sombras. Senti uma paz que há muito não sentia naquele espaço. No fim da tarde, a Teresa voltou a ligar. Pai, como o senhor tá hoje? Tô bem, filha. Caminhei, fui ao mercado, ajeitei o quintal. Ela riu. O senhor tá impossível. Vai acabar dando nó na rotina. E também. É bom sentir que dá pra melhorar, sabe? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Pai, eu tô muito orgulhosa do senhor. A voz dela saiu suave, quase emocionada. Senti algo esquentar no peito. Talvez fosse orgulho também. Talvez fosse só a sensação boa de estar vivo e consciente. À noite, fui para a cozinha mais cedo. Preparei um chá morno de camomila e cortei algumas fatias de maçã. Sentei à mesa com a luz amarela iluminando metade da superfície, aquela imagem que tantas vezes significou solidão, mas que agora parecia significar cuidado. Comi devagar. Tomei o chá. Não senti falta de nada pesado. Não senti aquele buraco que eu tentava tapar com comida. Pela primeira vez, a noite parecia menos assustadora. Fui dormir com o corpo leve. E, enquanto deitava, pensei na frase que o médico me disse: proteger hoje para viver melhor amanhã. Pela primeira vez, aquilo deixava de ser um conselho e começava a ser uma escolha minha. Adormeci com facilidade. No quarto dia da minha nova rotina, acordei com uma sensação diferente, não apenas física, mas emocional. Era como se algo dentro de mim estivesse se reorganizando, como se uma gaveta interna que eu mantinha bagunçada há anos tivesse começado a se arrumar sozinha durante a madrugada. Senti o corpo mais leve, mas o que mais me chamou a atenção foi a mente. Aquele nevoeiro matinal que sempre me acompanhava parecia ter diminuído. Era como se eu estivesse vendo o dia com mais nitidez. Levantei e caminhei até a cozinha sentindo o piso frio sob os pés, algo que sempre me deu uma sensação meio nostálgica de casa antiga. Preparei meu café fraco e deixei a janela aberta, permitindo que o ar fresco entrasse e misturasse o aroma do café com o cheiro das plantas do quintal. Ao beber a primeira gole, percebi que já não estranhava tanto o sabor mais suave. Na verdade, estava até aprendendo a apreciar. Depois do café, sentei na mesa com o caderno da minha esposa mais uma vez. Abri na página onde escrevi minha lista de alimentos proibidos à noite e, olhando para aquilo, percebi que, pela primeira vez, não senti raiva das restrições. Senti responsabilidade. Talvez até um certo orgulho por estar conseguindo seguir. Escrevi abaixo da lista: quarto dia. Dormi bem. Corpo leve. Sem dor na nuca. E fiquei olhando para essas palavras como se elas fossem uma conquista. Decidi que seria um bom dia para algo que eu evitava havia meses: reorganizar a estante da sala. A estante era uma mistura de memórias, livros que eu li na juventude, alguns que nunca terminei, porta-retratos antigos, um rádio velho que não funciona mais, mas que eu não tenho coragem de jogar fora, e algumas peças decorativas que minha esposa colecionava. Comecei tirando os livros um a um, soprei o pó acumulado, passei um pano úmido. Enquanto movia os objetos, encontrei um bilhete escrito pela minha esposa no verso de uma foto nossa. A letra dela, tão firme e delicada ao mesmo tempo, dizia: não esquece de cuidar de você. A gente ainda tem muita vida para viver. Segurei o bilhete com as duas mãos. Senti o peso das palavras e, ao mesmo tempo, a leveza do amor que ela sempre me deu. Respirei profundamente,
deixando que aquela lembrança não me destruísse, mas me fortalecesse. Coloquei o bilhete de volta na moldura e deixei-o no centro da estante, como um lembrete diário do motivo pelo qual eu estava mudando. Depois da arrumação, preparei um almoço simples, legumes refogados, arroz, um pedaço pequeno de frango grelhado. Enquanto comia, me dei conta de que não sentia falta do sal exagerado nem da gordura que costumava escorrer pelo prato. Meu paladar parecia começar a encontrar sabor nas coisas mais leves. À tarde, resolvi caminhar até a praça novamente, como vinha fazendo. O céu estava claro, com poucas nuvens, e o vento carregava um cheiro distante de churrasco de alguém da vizinhança. Caminhei devagar, sentindo os passos firmes no chão, e notei como minha respiração estava mais equilibrada. Antes, eu sentiria aquele peso no peito depois de alguns minutos. Agora, não. Quando cheguei à praça, me sentei no mesmo banco de sempre. O banco parecia mais confortável a cada dia, como se meu corpo estivesse se adaptando àquele novo ritual. Depois de alguns minutos, vi o seu Aloísio chegando com seu passo lento e ritmado. Ele se aproximou e se sentou ao meu lado, exatamente como fez no outro dia.